Olá, bom dia, boa noite, boa tarde, a paz do Senhor, graça e paz. Estou aqui nesse vídeo para dar continuidade, para poder falar sobre quando o sistema se corrompe, o Espírito Santo, ele muda de endereço. E falar sobre como o sistema, ele corrompeu a igreja. Quero aqui pautar, colocar aqui alguns pontos para a gente pensar e levar você a uma reflexão. Se você faz parte, está fazendo parte de um sistema, ou você faz parte da igreja de Cristo. Eu tenho liberdade para poder pensar nisso, porque eu já fui pastor dirigente de igreja, professor de escola bíblica dominical, formador de líderes, escritor de alguns livros. E quero aqui fazer um chamamento, despertar pessoas que estão dentro da igreja, mas estão frustradas, estão servindo mais ao sistema do que a Cristo. Você está dentro da igreja, mas não é feliz, você questiona muita coisa. Eu quero aqui trazer alguns pontos para te fazer pensar. E nisso devo deixar você pedir direção ao Espírito Santo do que fazer. Então, a crise do sistema religioso que corrompeu a igreja. E o que devemos fazer para voltarmos à essência da adoração? A crítica que Deus faz em Isaías 29:13, eu quero começar por esse texto, ainda permanece atual. O texto diz assim: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. O problema, na época do profeta Isaías, que também é o problema da atualidade, é que não era falta de culto, mas falta de coração. Não era ausência de liturgia, mas ausência de vida. Hoje, muitas igrejas enfrentam a mesma deformação espiritual. Multiplicamos atividades, eventos, congressos, luzes, sons, mas perdemos a essência da adoração. Jesus retoma essa mesma denúncia em Mateus 13:15, mostrando que uma geração inteira poderia ouvir sem ouvir, ver sem ver, endurecer o coração a ponto de não se converter. O sistema religioso moderno, em muitos lugares, tem produzido exatamente isso. Pessoas cheias de experiências sensoriais, mas vazias de transformação real. Eu quero pontuar aqui, colocar uns pontos para a gente pensar, para você avaliar. Primeiro ponto: quando o louvor se torna performance. Amós 5:23, o profeta declara assim: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. O problema não era a música, era o coração por trás dela. Hoje, quando o culto se torna espetáculo, quando os ministros se preocupam mais com técnica do que com quebrantamento, mais com palco do que com altar, mais com aplauso do que com renúncia, ainda ouvimos ecoar o clamor profético. Deus rejeita a performance quando falta a santidade. Muitos cristãos deixaram de discernir a diferença entre adoração e entretenimento espiritual. Isso gera uma geração que confunde arrepio com presença, barulho com fogo e movimentação com avivamento. Uma vez eu ouvi um pastor fazendo um comentário assim: eu admiro muito mais
cantores seculares. Citou alguns exemplos e disse do que muitos cantores gospel. Aí o entrevistador perguntou por quê? Porque os cantores seculares fizeram sucesso baseado em cima dos seus talentos. Os cantores gospel fazem sucesso em cima da cruz de Cristo e trazem honra para Ele, não para Cristo. É lógico que ele generalizou, mas há muitas pessoas sinceras, mas que ainda assim estão usando o nome de Cristo para fazer sucesso. O segundo ponto que eu quero pensar com você é quando a pregação se torna motivação. A advertência de 1 Timóteo 4, de 1 ao 4, é direta. Nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, seguindo espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O texto não fala de ateísmo, fala de desvio dentro da fé. A fé se perde quando a pregação deixa de confrontar o pecado, abandonar o eu, carregar a cruz e seguir a Cristo, para se tornar uma narrativa psicológica de otimismo e autoajuda. Quando a palavra é trocada por discursos emocionalistas, cria-se um povo incapaz de discernir o certo do errado, o santo do profano, o evangelho da alta exaltação. Paulo já previa esse fenômeno. 2 Timóteo 2, 4, 3 e 4, ele diz assim: não suportarão a sã doutrina, amontoarão mestres segundo as suas próprias cobiças. Assim nascem crentes sensíveis ao humor, mas insensíveis ao espírito. Crentes apaixonados por frases de efeito, mas incapazes de citar um capítulo inteiro das Escrituras. Você consegue citar pelo menos o Salmo 23? Pensa nisso. Terceiro, a corrupção da teologia da prosperidade. Segundo de Pedro 2, 1, 4, nos lembra que falsos mestres introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Grande parte dessa distorção assume a forma de uma espiritualidade utilitarista. Deus é apresentado como meio, não como fim, como patrocinador, não como Senhor, como alguém a ser usado, não adorado. A busca do resultado substitui a busca da santidade. O Evangelho virou ferramenta para enriquecimento e não caminho de arrependimento. Essa mentalidade não só desvia a fé, como destrói pastores sinceros, homens de Deus, que, pela pressão do sistema, passam a medir seu ministério por números e ofertas e visibilidade, não pelo fruto do Espírito. A idolatria de líderes e denominações. Esse é o quarto ponto. O apóstolo Paulo já corrigiu esse problema lá em 1 Coríntios 1, versículo 12 e 13. Quando irmãos diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Hoje, a mesma idolatria assume formas diferentes. Exaltação de líderes humanos como se fossem infalíveis. Defesa de denominação como se fosse a arca da salvação. Crentes que defendem a igreja como se estivesse defendendo um time de futebol. Submissão cega à estrutura em vez de submissão a Cristo. Os crentes se tornaram muito templários. É tudo templo. É tudo dentro do templo. Parece que fora do templo não existe vida. As pessoas não pregam mais o evangelho fora da igreja. E por isso existem muitas pessoas que estão simplesmente frustradas porque querem uma exaltação dentro do templo. E quando essa exaltação não vem, as pessoas simplesmente abandonam a Cristo. E isso tem produzido crentes dependentes de homens, não do Espírito. Crentes que conhecem o nome de seus pregadores favoritos, dos seus cantores favoritos, cantam músicas, mas não conhecem
o nome dos livros proféticos. Você consegue citar aí pelo menos uns 3 ou 4 profetas menores? Quinto, o resultado, uma geração biblicamente analfabeta e espiritualmente fraca. Como você pode querer ser influenciado por uma coisa que você não conhece? Como você quer ser influenciado pela Bíblia se você não lê a Bíblia? O efeito colateral desse sistema é claro. Um movimento, muito movimento, pouca mudança. Muito barulho, pouco arrependimento. Muita informação, pouca transformação. Muita emoção, pouca conversão. A Bíblia não está sendo rejeitada, está sendo substituída. Substituída por slogans, por experiências momentâneas, por agendas humanas. A pergunta é: como voltar ao primeiro amor? Como voltar à essência? Como voltar aos primórdios? Eu vou deixar aqui alguns pontos para a gente pensar. E a resposta não é minha. A resposta está na Bíblia. A resposta está nos avivamentos bíblicos e contemporâneos. Toda a restauração genuína no Antigo e Novo Testamento, na história e hoje, em países da Europa e do Oriente Médio, seguiu o mesmo padrão espiritual. Neemias 8 vai dizer: volta à palavra. O avivamento verdadeiro começa quando o povo ouve a palavra, entende a palavra, chora a palavra e obedece a palavra. Não existe avivamento sem arrependimento. Campanhas de avivamento. Isso só prega motivação, só prega você vai ter, você vai vencer, você vai ter isso, vai ter aquilo. Não prega arrependimento. Isso não é avivamento. É só slogan. Segundo ponto, eu quero ainda continuar aqui. Não existe arrependimento sem confrontação bíblica. E aí vem o segundo ponto, arrependimento. E ele tem que ser sincero. O João Batista diz: produzam frutos dignos de arrependimento. Muda-se de mente, Romanos capítulo 12. E Atos 2, quando o apóstolo Pedro pregou, levou o povo a fazer uma pergunta. E toda ação do Espírito leva a uma pergunta: o que faremos? Se essa pergunta não é renovo, apenas emoção. E para a gente voltar à essência, precisamos colocar Cristo no centro. Colossenses 1,18 é o terceiro ponto. A centralidade de Cristo. A igreja só volta a viver quando Cristo volta a ocupar o lugar de cabeça. Não o sistema, não a agenda, não a tradição. E Cristo pregava uma mensagem: arrependam-se. João Batista pregava uma mensagem: arrependam-se. Pedro, no grande avivamento, pregou uma mensagem: arrependam-se. A simplicidade do evangelho é essa. Avivamento não precisa de luxo, marketing ou espetáculo. Ele floresce em ensino da palavra, comunhão sincera, oração constante, serviço humilde. Valorização da santidade. Só há fogo onde há altar. Sem pureza, não existe presença. Pensa nisso. E a expectativa do mover do Espírito. Os países do Oriente Médio, que têm experimentado o renovo espiritual, apresentam o mesmo padrão: oração perseverante, amor radical pelas Escrituras, testemunho corajoso, profunda consciência da cruz. As pessoas hoje, elas perderam a expectativa do culto. Elas já vão para o culto sabendo exatamente o que vai acontecer. Sabendo exatamente as palavras, os jargões que o pregador vai falar. Sabe exatamente como vai ser a ministração dos louvores. Não tem mais o Espírito. Surpreenda-me, Espírito Santo. Fala comigo, Espírito Santo.
As pessoas saem dali e fazem como João, José e Maria, caminhando, e dizem, cadê Jesus? Jesus ficou lá no templo. E as pessoas têm feito isso. Vão para o templo, tem um momento ali com Jesus, depois sai do templo e deixam Jesus no templo. Não tem mais expectativa do culto. Eu concluo dizendo o seguinte: Deus está nos chamando por um verdadeiro avivamento. Eu creio que Deus está levantando uma geração que rejeita o espetáculo e abraça o altar. Uma geração que não busca uma igreja atraente, mas uma igreja arrependida. Que não corre atrás de estrelas do púlpito, mas busca o Cristo ressurreto. Que não contenta com mensagens motivacionais, mas se alimenta da verdade bíblica. Que não trata Deus como um meio de prosperar, mas como a razão de existir. Como disse o apóstolo Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. O caminho de volta, pense nisso. O caminho de volta não começa no templo, começa no coração, dentro de um quarto, com a porta fechada, onde você ora a um Deus que não só te ouve, mas é um Deus que te vê. Mateus 6,6. O avivamento de Deus é derramar sobre nós, criar em nós um coração e derramar nesse coração o poder do Espírito. O avivamento de Deus deseja derramar sobre nós não será construído sobre luzes. Na verdade, o avivamento que Deus deseja derramar sobre nós não será construído sobre luzes, mas sobre lágrimas. Não sobre palcos, mas sobre joelhos. Não sobre estratégias humanas, mas sobre a rendição. Eu encerro dizendo o que diz lá em Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E fica o convite. Voltemos à essência da adoração. Deus te abençoe.